Na avaliação inicial do paciente, nós fazemos a solicitação de alguns exames complementares, mas a gente faz a análise da face do nosso paciente também, além da oclusão dentária. Então, na análise frontal do nosso paciente, nós vamos colocar o nosso paciente numa posição ereta, né, em pé. Nós vamos fazer a análise desse paciente numa vista no qual eu preciso observar se o meu paciente ele apresenta uma deficiência anteroposterior de maxila, no qual, se esse paciente apresenta uma deficiência anteroposterior de maxila, o que significa anteroposterior? Vamos entender lá comigo. A posição da minha maxila, se ela está numa posição mais para frente ou para trás. Isso é uma alteração antero, né, para frente, posterior, uma posição mais para trás. Quando meu paciente tem uma deficiência antero-posterior de maxila, é normal o meu paciente, na sua vista frontal, ele ter uma apresentação, uma exposição maior da esclera, tá? Então, a posição do meu paciente parece que a esclera desse meu paciente está visualmente maior, mais exposta, ok? Também, quando meu paciente tem uma alteração anteroposterior de maxila, é normal eu observar que a região nasal, paranasal, tá? Essa região dos ossos maxilares, ossos malares, nesta posição do meu paciente, também, se o meu paciente tem uma deficiência anteroposterior, parece que essa região aqui do terço médio da face dele está mais achatada, tá? O meu paciente que tem essa região mais avantajada, então ele não tem essa deficiência anteroposterior, tá? No paciente que tem uma presença mais avantajada da região de malares e ossos paranasais, região paranasal, ela vai estar normal. Já no meu paciente que tem uma alteração anteroposterior, a impressão que eu tenho que esse tecido está mais achatado. Então, o meu paciente parece que essa região de malar aqui da maçã do rosto é um pouquinho mais para dentro, ok? Outra análise que a gente faz, além de avaliar terço superior, médio e inferior do meu paciente, eu faço análise também da face do meu paciente em pares, como se eu pegasse a face dele e além de eu avaliar a região de terço superior, na qual vem aqui, ó, de couro cabeludo até glabela, terço médio, que é a região de glabela, a columela nasal ou região de espinha nasal anterior, e terço inferior, que é desta região de espinha nasal anterior até a região mentoniana, eu avalio também a face do meu paciente separando em 5 partes, no qual a primeira parte eu vou avaliar a largura basonasal, né, a região basal nasal, com canto interno do meu olho, tá? Então, quando eu faço a análise de canto interno do olho com região basal, região de asa do nariz, logo mais eu segmento em mais uma porção e logo após outra porção. Então, eu vou traçar uma linha média no meu paciente e logo em seguida traçar outra linha nesta região, separando a face do meu paciente em 5 partes, tá? Isso a gente também avalia para verificar se meu paciente não tem assimetria facial, tá? Outra queixa muito comum que os pacientes que procuram para cirurgia ortognática e nos queixos é sobre o bigode chinês, tá? Então, às vezes, muitos pacientes procuram fazer preenchimento dessa região do bigode chinês, que nós chamamos de sulco nasogeniano, né, pensando que é algo estético apenas. Mas, na verdade, isso pode nos verificar, pode nos demonstrar que esse paciente também tem uma alteração anteroposterior de maxila ou até mesmo uma alteração vertical da maxila, né? Lembrando que a maxila é este osso da posição superior dos ossos maxilares. Então, quando o bigode chinês, o sulco nasogeniano do meu paciente é muito marcado, nós podemos pensar numa deficiência anteroposterior da maxila ou até mesmo vertical dessa maxila, tá? Então, alguns pacientes às vezes apresentam muita exposição gengival, muita exposição da gengiva ao sorrir. Esse paciente às vezes não é só excesso de tecido gengival, mas sim um excesso vertical, uma alteração vertical de maxila, tá?
Às vezes tem paciente que tem pouco tamanho vertical, né, uma pouca exposição vertical de maxila, e às vezes quando ele sorri ele não mostra nenhuma exposição dentária. E aí sim, nós temos não uma alteração estética de alimento dental, mas sim uma alteração vertical da maxila, alteração de base óssea, tá? Então, pacientes que apresentam essa alteração, a gente faz a análise também para verificar se não é alteração basal óssea, né, do que apenas alteração dentária, tá? Também a gente vai analisar o lábio do meu paciente, o lábio superior. Então, o paciente que tem alteração antero-posterior de maxila, ele vai apresentar o lábio superior um pouquinho mais retraído, tá? Pouca apresentação labial. E o paciente que é um paciente que tem uma maior proeminência mandibular, esse paciente vai ter uma maior projeção de lábio inferior. Então, o paciente que apresenta deficiência antero-posterior de maxila, o lábio superior vai ser um pouquinho mais retraído. Já no paciente que apresenta uma base óssea, né, uma exposição óssea, uma projeção óssea mandibular, o lábio dele inferior vai ser mais projetado, tá? Então, a gente, além de avaliar a projeção labial do nosso paciente, a gente faz a análise também da distância interlabial, da distância entre o lábio superior e o lábio inferior. Quando a gente faz essa análise, a gente observa se o meu paciente também tem uma deficiência vertical de maxila. O normal da exposição, né, dessa distância interlabial vai ser em torno de 3 milímetros. Então, o normal da distância entre o lábio superior com o lábio inferior é de 3 milímetros. Acima disso, a gente já avalia se o nosso paciente não tem uma deformidade vertical de maxila, tá? E a exposição de incisivos, né, dos nossos dentes incisivos, é normal em pacientes do gênero masculino ter uma exposição de 3 milímetros. E pacientes do gênero feminino, é normal esse paciente ter a exposição de 4 milímetros. Então, nessa análise frontal do nosso paciente, fazendo a análise labial e a análise interlabial, e análise de exposição de incisivos, a gente também avalia se meu paciente tem uma alteração vertical de maxila e também antero-posterior de maxila.